Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, amigos! Mais uma vez aqui estamos com a oportunidade bendita de estudar a mediunidade de maneira simples, acolhedora, como Jesus nos pede. Pois bem, estamos caminhando aí com a parte 2 do curso Primeiros Passos na Mediunidade, o fenômeno mediúnico, e hoje eu te faço as seguintes perguntas. Você sabe o que é transe? E os seus tipos? Quais os tipos de transe que existem? Já ouviu falar do transe mediúnico e como ele acontece no cérebro do médium? Pois bem, longe da pretensão de esgotar o tema, nós vamos dividir esse assunto em 2 blocos. De forma que hoje nós falaremos sobre o conceito de transe, o conceito de transe mediúnico, como ele acontece no cérebro do médium e os seus graus. No próximo bloco, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o transe mediúnico. E nós falaremos de algumas fases e algumas orientações espirituais para cada uma dessas fases. Então, vamos começar hoje com o conceito de transe trazido pelo dicionário. Então, de acordo com o dicionário, transe é uma alteração da consciência, caracterizada por uma ausência de percepção do meio ambiente devido a uma perda das sensações físicas. Representa uma mudança de comportamento que pode ser causada tanto por estímulos psicológicos, sensoriais ou até mesmo por drogas. Então, pessoal, só com esse conceito trazido pelo dicionário, nós já compreendemos que existem diversos tipos de transe, e não só aquele transe mediúnico que a gente escuta com mais frequência no espiritismo. Eu gosto de dizer que o transe é como se fosse um estado especial, entre vigília e sono. É como se fosse aquele modo stand-by do notebook, em que ele não está nem desligado e nem 100% em funcionamento. É algo meio que secundário ali, né? O transe, ele se diferencia do sono porque existe uma preservação da consciência. E aí, como eu havia falado que existem vários tipos de transe, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? Nós temos o transe patológico, que nós temos, por exemplo, o delírio febril, alguns transtornos mentais, como a esquizofrenia, alguns tipos de depressão e até mesmo em alguns casos de epilepsia pode acontecer. Temos o transe induzido ou provocado, e aqui nesses casos nós temos a participação de substâncias químicas como anestésicos, chás alucinógenos, cocaína, LSD, e temos também a hipnose, em que nós falaremos especificamente em um episódio. É uma indução, né? O processo de transe vai acontecer por uma indução, por sugestão, por ação magnética. E aqui no nosso mundo, né, no mundo material, nós temos algumas psicoterapias, terapias de vidas passadas, e do mundo espiritual para cá, nós temos até processos obsessivos também. E por fim, e o mais importante, que será o foco da nossa conversa hoje, o transe natural, também denominado de transe anímico, que é a própria capacidade do ser de se emancipar, né? O ser, ele é capaz de emancipar de si mesmo, por sua vontade ou não, de maneira natural ou sob estímulo, através, por exemplo, da hipnose. O que seria essa emancipação de si mesmo? É a capacidade que o perispírito tem de se distanciar, se desdobrar, se expandir em relação ao corpo físico. E nesse processo de emancipação, de distanciamento em maior ou menor grau, pode acontecer alguns fenômenos, dentre eles o transe mediúnico, em que durante esse afastamento ocorre a manifestação de uma outra personalidade, que no nosso caso seriam aí os espíritos comunicantes. Então, já que nós entramos no assunto do transe mediúnico, o que seria, né? Qual que é o conceito? No Livro dos Médiuns, Kardec denomina transe mediúnico com a expressão crise, e que nada mais é que um estado alterado de consciência do médium, marcado por uma
reduzida sensibilidade aos estímulos externos, uma redução da percepção do que está acontecendo ali ao seu redor, que vai possibilitar a expansão do seu perispírito, que é esse afastamento em maior ou menor grau, para que ocorra a sintonia com o espírito que deseja se comunicar, ou através da fala ou através da escrita, por exemplo. É chamado de mediúnico porque é uma vinculação do pensamento de uma esfera a outra, né? Da dimensão espiritual para a dimensão material. E é através desse fenômeno que o espírito pode, através do médium, transmitir o seu pensamento, as suas emoções, os seus sentimentos. E por muito tempo, pessoal, até pouco tempo atrás, o transe mediúnico era considerado um transtorno psiquiátrico, uma doença psiquiátrica e era tratada como tal. De um período para cá, isso foi diferenciado, né? É considerado sim um quadro dissociativo em que ocorre, né, a manifestação aí de uma outra personalidade diferente daquela do médium, mas não é mais considerado algo patológico. Quando a gente pensa no transe mediúnico e entendemos que vai ser algo neurofisiológico, ou seja, acontece envolvendo as estruturas cerebrais, nós nos perguntamos, né? Mas como é que isso acontece? Como isso realmente acontece no nosso cérebro? E aí, antes da gente falar do transe, vamos falar do que a ciência já nos traz, né? Os estímulos do meio externo, a luz, o som, o tato, a dor, eles são captados por nossos órgãos sensoriais, ou seja, pele, ouvidos, olhos, e são levados por nossos neurônios até uma região do nosso cérebro chamada de tálamo, que nada mais é que um distribuidor. Ele recebe essas informações sensoriais emitidas pelo nosso corpo e vai distribuir para regiões específicas do nosso cérebro para que essas informações sejam interpretadas. Por exemplo, o estímulo luminoso. A retina capta a luz, leva até o tálamo, e o tálamo vai distribuir esse estímulo luminoso para uma região do cérebro capaz de interpretá-lo, que no nosso caso é a região occipital, aqui perto da região da nuca. E aí o estímulo luminoso será transformado em imagem, e aí a gente vê. Agora, e os estímulos extrasensoriais, né? E aqueles estímulos que estão além das nossas capacidades físicas de percepção? Estes são captados por um órgãozinho bem pequenininho que nós denominamos de glândula pineal ou epífise, que fica no centro do nosso cérebro. É do tamanho de um grão de ervilha. E hoje a gente entende a importância desse órgão em múltiplos processos orgânicos e também como órgão ativo na questão da mediunidade. Então, da mesma maneira que a retina percebe a luz, que o ouvido percebe o som, a pineal ela vai perceber esses estímulos extrasensoriais. E aí vocês podem estar se perguntando: e quando esse estímulo vem da pineal, qual que é a área do cérebro que vai interpretar? A resposta é que a gente ainda não possui, ou a gente não existe uma área específica do cérebro para mediunidade. A hipótese que já se desenvolveu até o momento é que, a depender do tipo de mediunidade do indivíduo ou dos tipos de mediunidade do indivíduo, o estímulo ele vai ser direcionado para determinada região do cérebro. Por exemplo, quando a informação captada pela pineal ela é transmitida até o lobo occipital, que é aquele lobo da visão que a gente conversou, vai haver a formação da imagem. E aí nós temos o fenômeno da clarividência. Nesse caso, o indivíduo está enxergando não por estímulos vindos da retina dos olhos, mas pelos estímulos captados pela pineal. E a maioria desses estímulos extrasensoriais também, pessoal, são levados até o lobo frontal, que é essa região aqui atrás da nossa testa. É onde nós temos uma maior conexão com o mundo espiritual e é por muitas vezes o canal que a gente percebe o pensamento da entidade comunicante. Então, voltando ao ponto da visão da pineal, muitas vezes, nas obras de André Luiz, ele relata, né, que do ponto de vista espiritual, da visão no plano espiritual, a pineal, durante o transe, ela se torna iluminada, ela emite raios azulados e ela é intensamente manipulada
durante esse período, durante esse fenômeno. E aí ocorre a liberação de vários hormônios. Dentre eles, nós temos hormônios do bem-estar, que podem até justificar aquela sensação de bem-estar após a reunião mediúnica, apesar do cansaço, uma sensação de satisfação. É interessante que nós observamos que o transe mediúnico tem mais de questão fisiológica do que de questão espiritual. É um mister, né? Tem a parte neurofisiológica e tem a parte espiritual. E aí nós entendemos também que durante o transe existe a liberação de diversos hormônios. Hormônios voltados para a energia, como a adrenalina, para dar energia para o cérebro poder captar esses fluidos magnéticos. E aí, nos é trazido também, por André Luiz, o zelo e a proteção da equipe espiritual com o corpo do médium, com a estrutura orgânica mesmo, né? Por conta disso, né, por essa enxurrada de hormônios, e isso a gente pode perceber quem é médium ostensivo ou participa de reunião mediúnica e percebe que minutos antes do transe ocorre uma palpitação, um aceleramento do coração, uma sensação de enjoo, ou até mesmo um frio, né, calafrio, sensação de esfriamento das extremidades. Isso acontece muitas vezes pela liberação hormonal. E nas obras de André Luiz, ele nos traz que os técnicos espirituais, eles envolvem o corpo do médium e protegem as estruturas essenciais para que não aconteça danos. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardíaco ou que ela é hipertensa, se ela sofre um choque de energia, né, uma liberação muito grande de adrenalina, ela poderia ter um pico hipertensivo, ter um infarto, por exemplo, ter um AVC, e isso seria catastrófico. Então, mais uma vez, a gente se encanta com o cuidado da espiritualidade conosco. Relatos de proteção dos neurônios por conta do choque energético, da capa protetora do prolongamento dos neurônios. Isso é muito relatado, né, nas obras de André Luiz. E aí, nós caminhamos, né, para o nosso último assunto, que é sobre os graus, os tipos de transe. Entendendo agora que o transe mediúnico é um fenômeno neurofisiológico com consequências espirituais, que tem também a ver com o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, nós começamos a falar agora da profundidade. O transe mediúnico, ele pode ser classificado em superficial, parcial ou profundo, que vai refletir basicamente o grau de recordação que o médium tem da transmissão da mensagem durante o transe e também da quantidade de informação que passa pelo cérebro do médium. Calma aí que eu vou explicar. No cotidiano, na nossa vida, né, diária, nós estamos constantemente oscilando entre esses estágios. E às vezes é imperceptível. Às vezes é tão fugaz que a gente nem percebe que a gente entrou em transe. Outras vezes, esses estados podem ser mais prolongados, mais visivelmente perceptíveis, né, o estado psíquico alterado, a depender do objetivo. Por exemplo, numa reunião mediúnica, esse estado de transe ele pode ser um pouco mais prolongado para que a mensagem seja transmitida. Num momento de meditação, num momento de oração, ou até mesmo durante um ataque de fúria, que pode ser muito rápido e muitas vezes a gente pensa, nossa, como é que eu cheguei a esse estado? Como que isso aconteceu? Né? Muitas vezes acontece isso. Na nossa rotina, isso pode acontecer de maneira muito imperceptível mesmo. Agora, na reunião mediúnica, nós temos algumas observações a serem feitas, né? O transe mediúnico superficial é quando o médium, nesse caso, o médium ele vai se recordar de todos os acontecimentos que ocorreram durante a recepção e a transmissão da mensagem. Nesse caso, ocorre uma emancipação, né, um distanciamento muito suave do perispírito em relação ao corpo físico. Ele vai se desdobrar, só que bem pouquinho. E o espírito comunicante, ele vai atuar predominantemente, quase totalmente na mente do médium. Isso explica por que o médium não tem amnésia. Por isso que ele se lembra de todos os acontecimentos. E muitas vezes nós temos um desafio aqui.
Porque a gente não sabe diferenciar, ou às vezes tem dúvida do que é nosso e do que é do espírito comunicante. E isso é normal, isso pode acontecer. Com o passar do tempo, com a prática, com o estudo, com o autoconhecimento, a gente vai aprender a distinguir o que é pensamento próprio e o que é o pensamento do comunicante espiritual. É natural ter essa insegurança, mas a gente tem que se esforçar para estudar e aprender cada vez mais. Já no transe mediúnico parcial, nós teremos um afastamento um pouco maior do perispírito em relação ao corpo, ele vai se emancipar um pouco mais. E nesse caso, o espírito comunicante ele atua tanto na mente quanto no centro de força do médium. Por exemplo, se é uma psicofonia em que o médium ele vai transmitir o pensamento do espírito através da fala, o espírito comunicante atua tanto na mente quanto no centro de força laríngeo, que é aquele responsável pelos órgãos da fala. E aí a mensagem ela vai passar um pouco menos pelo cérebro do médium, o que justifica o fato de que ele passa a se lembrar somente de alguns acontecimentos, de alguns trechos da mensagem transmitida. Já o transe mediúnico profundo, as lembranças do médium são fragmentadas ou praticamente inexistentes. E aqui o afastamento do perispírito em relação ao corpo é muito maior, pode chegar a 1 até 2 metros. E embora ocorra esse afastamento, é importante a gente entender que não existe perda de consciência. O espírito do médium que está distanciado do corpo físico, ele se mantém alerta, ele se mantém consciente e atento à comunicação, que se precisar interferir ou retornar, ele vai retornar. Então, não existe a ideia de que o corpo do médium é possuído pelo espírito comunicante. A ligação se dá de perispírito a perispírito, de mente a mente. E no caso do transe mediúnico profundo, a comunicação da entidade do espírito comunicante se dará principalmente a influência sobre o centro de força. Então, a informação quase que não passa pelo cérebro do médium e a gente ainda tem a questão da justaposição, em que no final do transe, eles se separam, né? A mente do médium e a mente do comunicante se afasta e aí o médium ele vai ficar só com a parcela de lembrança que é dele. Então, aqui a gente justifica por que no transe mediúnico profundo, o médium não se lembra de quase nada do que aconteceu durante a comunicação. Então, pessoal, o que nós temos para hoje, para conversar, era isso. Eu agradeço a quem está nos ouvindo e eu aguardo vocês no próximo episódio, onde nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as fases do transe mediúnico.